Olá, minha comunidade abençoada, leoas, sejam bem-vindas. Essa é a terceira aula da série Diário da Mulher Próspera, tá bom? Essa é a aula das leis espirituais de riqueza. Sabendo que leis, quando elas são quebradas, né? Quando esses princípios são quebrados, tiram da ordem algumas coisas. Hierarquicamente, quando tem alguém que é de uma certa hierarquia, que você precisa honrar e respeitar essa pessoa dessa hierarquia. Quando você tira essa pessoa dessa hierarquia, fica essa lacuna, esse espaço. E toda a sequência, toda a ordem, ela precisa estar preenchida, não pode ter espaço vazio. Quando tem espaço vazio, quebra-se a sequência, né? Quebra-se a ordem. Quando quebra a ordem, alguma coisa sai fora da função. Então, toda riqueza tem as suas leis espirituais, né? Então, a gente precisa olhar para isso. A família, ela tem sua hierarquia, todas as instituições, elas têm as hierarquias para que elas funcionem, tá? Na prosperidade, na riqueza, não é diferente. Então, vamos conversar aqui sobre Lucas 6:38, que diz assim: dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Aí eu queria pensar aqui assim, ó, toda vez que a gente lê esse texto, a gente vai contando a partir da boa medida. E não, né? O texto vai dizer assim, ó, dai, e ser-vos-á dado. Então, o dado já é uma devolução. Aí diz, dado, né? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, são 5 vezes mais o que foi dado, certo? Então, vamos ter clareza nisso daqui primeiro. Aqui eu já quero parar e pedir para você. Curte esse vídeo, comenta nesse vídeo, disse pra você já viu isso daqui, né? Porque dai, ser usar dado, é boa medida, recalcada. As pessoas começam a contar a partir da boa medida. Você fez isso até ontem, né? Porque a partir de hoje, nesta consciência, você vai começar a contar, né? O dado, né? Já como uma medida, tá bom? E eu sempre digo assim, ó, ninguém vence o céu em dar. Então, quando você dá, que o céu diz que vai te dar de volta, já é surpreendentemente muitas vezes mais do que você deu. Haja vista, né? Eu sou aqui do Nordeste e aqui o pessoal planta muito feijão, milho e outras culturas que tem por aqui. Toda vez que você planta alguma coisa, sempre vem para você multiplicado. Então, a gente planta 1 grão de milho e, no mínimo, vem ali em cada pé 2, 3 espigas. Então, olha quantas vezes foi multiplicado aquele 1 grão de milho. Mesmo se ela desse uma espiga, então se você coloca 1 grão de milho e no pé der uma espiga apenas, já foi multiplicado ali 100 vezes mais, né? Centenas de vezes mais. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos conversar aqui, ó. Esse texto, né, o texto que a gente tá falando aqui em Lucas, ele vai nos falar sobre o princípio da semeadura e colheita. Vai nos falar sobre generosidade. Primeiro precisa haver uma ação humana, uma decisão humana de dar. Todo o processo de generosidade é sempre assim. Você primeiro dá, você primeiro se desprende, tá? E aqui, no módulo 3, quando a gente fala de riqueza, de finança mesmo, a gente começa a falar sobre alguns princípios, né? E o primeiro dele é o da devolução, né? É do dar. E a gente vai falar aqui sobre o dízimo como princípio de honra e gratidão. Toda vez que a gente fala de dízimo, muitas pessoas falam assim, eu vou pagar o dízimo. Não, ninguém paga, porque se você vai pagar é uma coisa que você está devendo. E se você não pagar, aquilo se multiplica e vira uma dívida impagável. Então, não é pagar, é devolver. E o valor da devolução é assim, gente, ó, pense que se tá estipulado 10%, você precisa cumprir essas leis, porque a lei é terrena e a lei que está estabelecida aqui,
A lei que é concordada na terra está ligada no céu, né? Então, se você quebra isso aqui, você quebra uma ordem. Se você não cumpre essas leis aqui, você quebra essa ordem. Quando você quebra essa ordem, pronto, você já quebrou o princípio. Então, você já não deu, pronto. Então, você não vai receber nada em troca, em volta, tá? É troca, em volta. Então, quando se tem um valor estipulado, se alguém pega lá e fala assim, X, é porque aquilo dali já foi dado muitas vezes mais. Porque em porcentagem, aquele valor está estipulado que é o mínimo do que já foi lá atrás. Então, veja, a decisão de dar, né, e o valor que está estipulado ali vai dizer assim, olha, fulano tem prosperado. E quando você é fiel nessa medida, né, pode ter certeza que Deus já te deu muitas vezes mais. Então, dar o dízimo, né, devolver o dízimo, é a conclusão, a efetivação de que Deus tem sido generoso na sua vida. Oferta é um ato de generosidade também, estratégica, porque a oferta é algo que vai além. Muitas vezes, né, as pessoas falam assim, vamos tirar aqui uma oferta, né, para abençoar uma pessoa, para fazer alguma coisa. Quando fala assim, é uma oferta de X, quando você consegue dar aquilo dali, ou às vezes mais que aquilo, prova que você tem para dar, né? E um princípio também da riqueza é que você tem que ter para dar, tem que ter para emprestar, porque isto é melhor do que tomar emprestado. Se você toma emprestado é porque você não tem. E se você não tem, é porque tem aí uma escassez na sua vida. Você não tem, por algum motivo você não tem. Então, isso daí, não pede pra fulana não, que ela nunca tem. Não conta com fulana porque ela nunca pode. Então, gera em você, está aí, claro, específico em você, que ou você é avarenta ou você é escassa. E o princípio de generosidade, o princípio de riqueza é sempre ter para dar, tá bom? Exercício para você fazer aí é um planejamento espiritual de finanças. Comece a anotar o valor que você tem devolvido em dízimo. Comece a anotar os valores que você tem dado, ofertas com propósito. Procure pessoas que precisam ser abençoadas e abençoe. Demonstre ao Senhor atos de generosidade, atos que confirmam ao céu que você é próspera, tá bom? Faça também oração específica para a área de finanças da sua família. Ore quando estiver à mesa, para que o pão que esteja na mesa seja multiplicado vezes e vezes mais na tua casa, na tua família. Que não haja falta, que haja prosperidade, que haja abundância, que haja multiplicação dos pães na sua casa. Que Deus opere milagre aí na tua casa todos os dias. Você é quem vai declarar esses atos de generosidade na tua vida. Então, comece a fazer esses exercícios. Esse aqui, se você se sentir bem de fazer com a sua amiga de oração, faça com ela, né? Se você não se sentir bem, faça um planejamento com ela, mas que você lembre, né? Você colocou aí, você anotou. Não precisa que vocês compartilhem valores, mas seria interessante uma lembrar a outra de estar fazendo essas anotações. Eu me recordo, né, que outro dia eu fui ministrar numa igreja e eu peguei a minha oferta e coloquei dentro da Bíblia. E eu não sei por qual motivo, quando eu cheguei na igreja, eu perdi aquela oferta. Não sei se no trajeto, não sei se no caminho, porque eu fui a pé para a igreja. Não sei. Gente, aquilo me causou um pânico tão grande. Eu falei assim, meu Deus. E aí eu fui para a carteira. E ainda bem que na carteira sempre tem alguma coisa lá. E eu peguei e fui lá e dei a oferta. Eu tinha ido ministrar. Como que alguém vai ministrar e não leva a oferta do culto? Vê só. Né? Não é uma cobrança, mas faz parte do meu culto. Então eu sempre tomo esse cuidado de estar na adoração com a adoração. E aí eu simplesmente perdi o dinheiro que eu tinha deixado exatamente para estar ministrando a oferta. Mas enfim, né? Ainda bem que tinha mais alguma coisa. Ainda bem que eu não tinha levado só
aquele. Então comece a pensar sobre isso. Comece a pensar em sempre ter alguma coisinha aí. Pode não ser muito para você, mas sempre deixe algo reservado aí para que você demonstre, né, a sua generosidade. Então, é isso. Aula 3 entregue. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.